noite a todos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, a oportunidade que Deus nos dá mais uma vez de estarmos juntos para estudarmos a palavra, pedimos a direção, a proteção de Deus sobre as nossas vidas, que Deus traga instrução, orientação e a capacidade do alto para entendermos e vivermos a palavra de Deus. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós temos estudado este Evangelho, o Evangelho de Marcos, no tema nosso do ano, que é o Evangelho Transformador, a visão de Marcos sobre de que maneira Jesus tem impactado a vida de seus personagens e também a nossa vida nos dias de hoje. Marcos capítulo 4. Enquanto você abre a palavra, quero lembrá-lo, se você puder conosco compartilhar as nossas mídias sociais, na página do Facebook, Igreja Presbiteriana de Utinga, e também no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga. Assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus e levar adiante a mensagem do Evangelho. Marcos capítulo 4, nós vamos ler até o verso de número 20, versos 1 a 20. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar? Pai de amor, de misericórdia, louvamos e agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos na Tua presença e pedimos a direção e a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Fala, Pai, poderosamente aos nossos corações e abençoa as nossas vidas. Em Cristo Jesus oramos. Amém. As parábolas de Jesus são muito mais do que histórias soltas, isoladas, contadas sem propósito. Na verdade, cada parábola tem um ensinamento profundo. Jesus era um mestre na arte de contar parábolas. Ele sempre trazia esses ensinamentos, tirando as ilustrações da vida real do povo. Então ele falava sobre a rede de pescador, ele falava sobre plantas, sobre sementes,
Era a maneira como Jesus falava. Ele pegava as histórias da realidade do povo e trazia ali profundas lições, profundos ensinamentos. É bem verdade que muitos não entendiam a parábola de Jesus, entendiam até o que era a ilustração, mas não conseguiam fazer a compreensão espiritual daquilo que Jesus contava. Na verdade, é realmente muito instrutivo, muito educativo, muito didático. Nós recebemos as lições por meio de ilustrações da vida real. Isso faz com que a nossa mente clareie, faz com que a gente abra o nosso entendimento para compreendermos as verdades que o Mestre tem a nos ensinar. Essas parábolas são chamadas parábolas do reino. Embora na primeira e na segunda parábola de Marcos 4 não apareçam a palavra reino, apenas na terceira e quarta parábola nós encontramos esta palavra, que seria a parábola da semente e do grão de mostarda. Nós vemos que com certeza todas essas parábolas compreendem o reino. Vamos no paralelo em Mateus capítulo 13 e vemos isso de forma muito didática, muito clara, as parábolas que ali são relatadas. Vale lembrar que esta parábola que inicia a sequência de parábolas do reino, aqui em Marcos 4, e inicia também em Mateus 13, ela na verdade inaugura o reino. Como é que o reino começa? O reino de Deus começa, ou o reino dos céus começa? Começa quando a palavra entra no coração fértil e produz ali uma transformação. Ali o reino de Deus está implantado. Por isso o reino de Deus está entre vós, como Jesus coloca de maneira muito clara. Há muitos pontos a serem considerados nessa parábola. Muitos pontos, muito importantes, muito interessantes. E a gente pode pensar em alguns deles rapidamente. Vou citar rapidamente para entrarmos na lição mais propriamente dita. Poderíamos falar sobre os vários tipos de terreno em que a semente é lançada. Você viu aqui que são 4 tipos de solos que são citados, né? O caminho da estrada, o solo do caminho, que seria um solo pisado, um solo batido, significa o coração duro, em que a semente não penetra. Podemos falar sobre o solo do espinheiro, que representa a semente lançada no meio da terra, mas ela não consegue crescer, porque o espinho cobre, não deixa a luz entrar e sufoca a planta. Seriam as paixões do mundo sufocando a semente que havia sido plantada. Podemos falar ainda do solo rochoso, em que tem uma camada superficial de terra e ali a semente chega a produzir, mas ela não tem raiz suficiente para penetrar e vem logo as intempéries do tempo, o calor, por exemplo, e arranca aquela raiz. Ela não tem profundidade nas coisas de Deus. A semente chega a cair no coração, mas logo ela é arrancada por causa das facilidades que o mundo oferece. E temos por fim a boa terra, aquele coração fértil em que a palavra de Deus é produzida ali e frutifica, como diz a palavra do Senhor. Poderíamos falar também sobre o que afasta o ouvinte da aceitação total da palavra de Deus. E aí nós temos diretamente Satanás, que é o primeiro agente atrapalhador do Evangelho. Nós temos as angústias e perseguições que acontecem por causa da palavra de Deus, que trazem escândalos àqueles que são fracos da fé e logo abandonam a palavra. Podemos falar da facilidade do mundo e da fascinação das riquezas, como diz o verso 22, que tornam a vida infrutífera porque está apegado ao mundo e às coisas terrenas. Podemos falar ainda a respeito das respostas que as pessoas dão ao Evangelho da graça de Deus, à pregação do Evangelho. Podemos dizer que muitos não compreendem a mensagem, verso 19 fala sobre isso, o significado do reino de Deus, o custo, o preço do discipulado. Ainda com relação à resposta, alguns que recebem a palavra de Deus com alegria, mas não tem duração, a palavra de Deus bate ali, mas ela logo é sufocada pela superficialidade, da vida com Deus. Outros sufocam a palavra de Deus e a tornam infrutífera por causa dos prazeres do mundo. Podíamos falar ainda sobre o poder da semente, quando encontra um solo fértil, um coração produtivo, um coração preparado, e ali há uma transformação, há a mudança realmente das trevas para a luz, uma transformação da morte para a vida.
e o coração fértil, preparado, em que a palavra de Deus penetra, a fé é produzida e realmente há uma transformação de vida, há uma mudança radical, o que a Bíblia chama de conversão. Poderíamos falar também sobre os verdadeiros frutos que a vida cristã deve produzir, que o cristão deve produzir, e aí eu cito alguns deles: santidade, o caráter, as qualidades cristãs, a prática das boas obras, o testemunho do cristão, o compartilhar daquilo que o cristão tem, os seus bens, por exemplo, ou o louvor a Deus, ou o que Paulo chama de o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Poderíamos falar sobre vidas convertidas, que Jesus fala em João capítulo 15, verso 16, que nós somos chamados para produzir frutos, para levar o evangelho da palavra. Enfim, poderíamos falar sobre muitos frutos no coração daquele que produz, da boa terra, que produz o fruto. Poderíamos falar também sobre a importância da palavra ouvir, do verbo ouvir. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, há 19 vezes a ocorrência da palavra ouvir. Aqui em Marcos 4, número menor de parábolas comparada a Mateus 13, existe 12 vezes a ocorrência da palavra ouvir. Nós vemos a importância desse verbo, e a palavra ouvir aqui significa ouvir com atenção, compreender, aprender por meio da audição. E nota bem uma coisa interessante: a nossa parábola aqui de Marcos capítulo 4 começa com o verbo ouvir e termina com o verbo ouvir. Você vê no capítulo 4, verso 3, começa dizendo assim: ouvi. E aí ele começa: eis que o semeador saiu a semear. E termina no verso 9 dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a nossa parábola começa e termina com a palavra ouvir. E aí você pergunta: por que a importância da palavra ouvir? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, o verso 17: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós podemos falar sobre tudo isso, debruçar com mais detalhes a respeito de cada um desses tópicos e dando ênfase a lições muito preciosas. Mas o que eu quero enfatizar hoje é o verso de número 3 do nosso texto básico, que diz: o semeador saiu a semear. Quero ficar com essa frase: o semeador saiu a semear. E nós vamos falar sobre a responsabilidade do semeador, o senso de missão do semeador, a consciência da vocação, do chamado do semeador. Vamos então abordar sobre isso. O semeador saiu a semear. Em primeiro lugar, o semeador saiu a semear porque foi fiel à sua missão. O semeador saiu a semear porque foi fiel à sua missão, porque ele cumpriu com responsabilidade a sua vocação, o seu chamado. É como se nós disséssemos: o pescador saiu para pescar. Por que o pescador saiu para pescar? Porque ele tem uma família para sustentar e ele tem uma responsabilidade, por isso ele saiu para pescar. Ou como se nós disséssemos: o jogador saiu para treinar, para jogar. Por quê? Porque ele tem um compromisso, uma responsabilidade para com o seu clube e para com o seu físico. Ele precisa treinar para que possa desenvolver as suas atividades esportivas. Ou como se nós disséssemos: o trabalhador saiu para trabalhar. Por quê? Porque ele tem bocas para sustentar, para alimentar, porque ele tem planos, tem sonhos e ele precisa do seu salário para concretizar cada uma dessas etapas. Ou como se nós disséssemos: o pregador saiu para pregar. Por quê? Porque ele tem responsabilidade do seu chamado, da sua vocação. E cada cristão recebeu esse chamado. Como Jesus diz em Marcos capítulo 16, verso 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, é a nossa responsabilidade. Quando o texto diz: o semeador saiu a semear, é porque o semeador tinha consciência da sua vocação, do seu chamado, a sua responsabilidade. Infelizmente, nós vivemos hoje uma triste realidade: o semeador não tem mais saído para semear.
O semeador não tem mais saído para semear. O semeador não tem sido mais fiel à sua vocação, ao seu chamado, à sua responsabilidade. Ele não tem cumprido o objetivo pelo qual Cristo tirou das trevas para a luz, que é proclamar as virtudes da salvação, do evangelho transformador. O semeador não tem mais saído para semear. O semeador tem se limitado a 4 paredes, a bancos de igreja. O semeador tem se limitado aos cultos de igreja. O semeador tem se limitado às programações de uma igreja, tem ficado preso dentro das igrejas e não tem mais saído pelo mundo para pregar o evangelho. Recebem o poder, mas se limitam a viver ou exercer este poder dentro de 4 paredes, quando nós somos chamados como igreja para servir o mundo, para pregar o evangelho, para praticar as boas obras e levar as boas novas do evangelho a todas as pessoas. Veja o que diz o verso 8 da parábola e depois a conclusão de Jesus no verso 20. O verso 8 do capítulo 4 diz que o coração fértil produz a 30, a 60 e a 100 por 1, e vai repetir no verso 20 a mesma coisa. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Ou seja, aquele que aceitou a palavra, que recebe a vocação, tem consciência do seu chamado, tem a responsabilidade da sua missão de levar a semente, de pregar a palavra, ele sai para produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Portanto, em primeiro lugar, o semeador saiu a semear porque ele tinha consciência da sua vocação, porque ele foi fiel ao seu chamado, porque ele tinha a responsabilidade do seu compromisso para com Deus. Não fuja, não seja negligente ao que Deus tem colocado em nossas mãos no sentido de pregação da palavra. Faça isso com seus vizinhos, com seus parentes, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, as pessoas que você encontra pelo caminho. Eu tenho certeza que Deus tem colocado responsabilidade de semeador nas suas mãos. Primeira lição: o semeador saiu a semear porque foi fiel à sua missão. Segunda lição: o semeador saiu a semear mesmo que estivesse sozinho. Mesmo que estivesse sozinho. Veja que interessante que o verso 3 coloca o semeador no singular. Diz assim: o semeador saiu a semear sozinho. Talvez, se nós fôssemos pensar no trabalho de lavrar, de produzir a terra e de plantar, talvez se a gente fosse pensar nisso, fosse mais fácil realizar o trabalho com mais pessoas. Talvez um preparasse a terra, o outro viesse atrás abrindo os sulcos na terra, os buracos na terra, outro viesse atrás jogando a semente, outro atrás ainda fechando aqueles sulcos, por fim um regando a terra. Enfim, se houvesse um trabalho coletivo, talvez fosse mais fácil. Mas a palavra de Deus diz que o semeador saiu a semear, mesmo que sozinho. E essa é uma responsabilidade nossa. Eu não posso fechar os olhos e dizer, mas eu estou sozinho. Eu não posso fazer o trabalho e a missão sozinho. Pode, porque o semeador saiu sozinho para semear. Talvez cantando, assoviando, talvez pensando nas coisas de Deus, talvez pensando na sua família, talvez pensando e orando a Deus para que desse produtividade naquele trabalho, para que aquela semente encontrasse uma terra fértil, um solo produtivo, um coração preparado. Mas ele saiu sozinho para pregar a palavra. Quantos missionários estão no campo de trabalho sozinhos anunciando a palavra? Quantos líderes de igreja estão sozinhos fazendo a sua obra, a sua responsabilidade? Se nós fôssemos pensar em depender do trabalho coletivo, nós olharemos para alguns textos bíblicos e acharemos estranho. Por exemplo, Davi enfrentando o exército dos filisteus sozinho, enfrentando o gigante Golias sozinho. Ou Daniel enfrentando o rei da Babilônia e os seus ministros sozinhos. Ou Elias enfrentando os 450 profetas de Baal sozinho. Ou talvez Paulo, que saiu para evangelizar por todo mundo sozinho. Ou talvez Lutero, que enfrentou a fúria da Igreja Católica Romana da época sozinho. Ou talvez Dietrich Bonhoeffer, que salvou centenas de judeus do nazismo alemão, de Hitler, e fez a obra sozinho. Ou George Miller,
que evangelizou centenas de milhares de crianças, de órfãos, e foi missionário na China, na Índia, na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Quantas e quantas pessoas sozinhas saíram para anunciar a palavra, para levar adiante o reino. Foram semeadores solitários, trabalhadores solitários, que não se intimidaram por estarem sozinhos, que não ficaram tristes ou com medo, ou se sentiram fracos ou menos usados por Deus porque estavam sozinhos na obra. O semeador não se incomodou de pregar o evangelho sozinho. Talvez você possa pensar que está sozinho na obra e no evangelho. Talvez você possa pensar que lá no seu trabalho você é o único crente. E o que você vai fazer sozinho? Talvez você possa pensar, ou seja, a realidade, que na sua classe de escola, na sua faculdade, na sua classe, você seja o único cristão. Talvez seja essa a realidade da sua família, você é o único crente da sua casa. Talvez você não tenha ninguém próximo a você, cristão, para te dar apoio. Não se sinta intimidado. Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Saia plantando a palavra, leve o evangelho, mesmo que você se sinta sozinho. Saiba que o poder de Deus está sobre você, e com ousadia, com destemor, você vai adiante, levando o reino do Senhor, como semeador que sai a semear. A terceira e última lição que eu quero destacar desse texto é que o semeador saiu a semear, apesar do resultado não ser o esperado. O semeador saiu a semear, apesar do resultado não ser o esperado. Eu imagino que quando o agricultor, quando o semeador sai para plantar a sua semente, ele espera que a maior quantidade de semente possa produzir, para que ele consiga dali tirar o melhor alimento. Mas veja como o texto coloca o trabalho do semeador, a pregação do semeador. Divide da seguinte forma: verso 4, capítulo 4 de Marcos, verso 4, diz assim: uma parte. Depois no verso 5, dá uma olhada, outra parte. Depois no verso 7, outra parte. E depois no verso 8, outra parte. Ou seja, Jesus divide o trabalho do semeador em 4 partes. E ele diz que apenas 1/3 destas partes é que trarão resultado produtivo, efetivo. Isso quer dizer que de cada 4 sementes, o semeador tinha o resultado em apenas uma delas. Com certeza não era o que o semeador esperava como resultado. Mas isso não intimidou, isso não desanimou, isso não deixou mais fraco. Pelo contrário, e ele com valentia, com galhardia, saiu para levar a palavra de Deus, mesmo que os resultados não fossem produtivos. Por isso que Jesus não se impressionava com as multidões que o acompanhavam. Veja o que diz o verso 1 do capítulo 4. Grandes multidões o acompanhavam, mas isso não impressionava o coração de Jesus, isso não aquecia o coração de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que boa parte daquelas pessoas não creria em sua palavra, boa parte daquelas pessoas não teria vida transformada, não produziria frutos. Então isso não impressionava Jesus. Ele sabia que ele era um semeador ali solitário, pregando a palavra da verdade, e pouquíssimos corações seriam de fato férteis, onde a palavra encontraria guarida, onde a fé transformaria os corações e as vidas. Mas Jesus não se impressionava com quantidade, Jesus não ficava desanimado se a maior parte daqueles ouvintes fossem negligentes ou fossem até maldosos em perseguir a Jesus, em tramar a morte de Jesus. Ele não ficava intimidado com isso, e dá uma grande lição para a gente. O semeador saiu a semear, mesmo que o resultado não fosse positivo. E aqui eu penso quando Deus chama Jeremias para o trabalho e diz: Jeremias, eu te constituí como pilar, o que você falar vai ser a minha palavra, você vai sair por toda a nação para pregar o evangelho, eu vou te dar poder e ousadia. Mas eu quero dizer uma coisa, Jeremias:
quase ninguém vai ouvir a tua palavra e vai receber a tua mensagem, porque eu vou castigar esse povo. E eu penso, se fosse Jeremias, mas Senhor, por que eu vou pregar então se ninguém vai aceitar? Se ninguém vai acatar a palavra? Um semeador solitário que saiu para pregar, que quase não teve resultado. A Bíblia fala que Noé foi o maior pregoeiro da justiça. E ele pregou a palavra de Deus por anos a fios, por décadas a fios, enquanto construía aquela arca. Mas diz a palavra que apenas a sua família foi salva, a humanidade toda se perdeu. Ninguém aceitou a palavra de Noé, a mensagem da justiça de Deus. Ninguém aceitou. Um pregador solitário, uma voz solitária, que não teve resultado na sua obra. Quantos pregadores pregam meses, anos a fio? Lembrei de uma história de um conferencista famoso que foi pregar no norte do nosso país, convidado para fazer uma série de conferências, sexta, sábado e domingo numa igreja, e ele muito conhecido, chegou naquela igreja, sexta-feira a igreja relativamente cheia, e ele começa a pregar a palavra, e no final da mensagem ele faz um apelo, e ele insiste no apelo e ninguém vai à frente. E ele pensou consigo, talvez seja porque sexta-feira só vem as pessoas da igreja, então todos aqui são crentes. E aí vai no sábado, ele continua a sua mensagem, traz a palavra de Deus, e havia visitantes na igreja, e ele faz o apelo e ninguém se levanta para ir à frente, ele insiste no apelo e ninguém aceita, e ele fica cabisbaixo, ele fica muito triste. E no domingo, quando ele vai fazer o seu último sermão, ele está decidido a não fazer o apelo. Ele já havia feito na sexta, não tinha dado resultado, ele havia feito no sábado, não tinha dado resultado, e ele decidiu não fazer o apelo no domingo. Não importa que seja uma campanha evangelística, eu não vou fazer o apelo. E ele fez a sua mensagem, quando acabou, ele iria encerrar, mas Deus tocou no seu coração, aqueceu o seu coração, e ele fez o apelo. E ninguém se levantou. E ele insistiu novamente com o apelo, e com muita dificuldade, uma senhora bem baixinha, idosa, se levantou lá do fundo da igreja e veio para a frente da igreja, e aquele pastor conferencista pensou, aquela pessoa possivelmente é uma irmã com dó do pastor, e veio à frente para não deixar o pastor com vergonha, porque no primeiro dia não foi ninguém, no segundo dia não foi ninguém, e no terceiro dia só ela se levantou, e ele ficou muito frustrado, foi embora triste, voltou para sua casa, passou aquela semana amargurado, passou aquele mês com tristeza no coração, porque Deus não havia usado como ele esperava que usasse. Passado um mês, o pastor que o havia convidado daquela cidade do norte do país ligou para ele, agradecendo a oportunidade de tê-lo consigo e o poder de Deus ter transformado aquela igreja, aquela cidade. E ele pensou, mas que transformação? Foi um fiasco. Foi infrutífera a minha passagem por ali. Apenas uma senhora. E aquele pastor contou a história daquela senhora e disse, aquela senhora é uma mãe de santo da cidade. E ela aceitou a Jesus. E ela fechou o seu terreiro de Umbanda. E ela abriu naquele local, um local de pregação do Evangelho. E muitos pais de santos e muitos espíritas estavam se convertendo naquele mês a Cristo Jesus por causa da conversão daquela mulher. Eu penso que se fosse para pensar em resultados, Filipe o evangelista não sairia de Samaria queimando o fogo do Espírito, um avivamento impressionante, para ir para o deserto para falar para um único homem. Mas a palavra de Deus transformou o coração daquele homem, e pelo poder de Deus, aquele homem leva o Evangelho a outra nação, a outro continente. O semeador saiu a semear, mesmo que o resultado não seja tão positivo e tão favorável. Meu irmão, meu amigo, ouvinte, eu gostaria que você refletisse sobre isso. O semeador saiu a semear, cumprindo fielmente a sua missão como pregador da palavra de Deus. O semeador saiu a semear, mesmo que sozinho, enfrentando a tudo e a todos. O semeador saiu a semear, apesar dos resultados
negativos que receberá durante a sua semeadura, durante a pregação da palavra. O grande desafio que Deus coloca no nosso coração é o que diz o Salmo 126, o versículo 6. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os frutos da sua colheita. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê graça de ser um fiel semeador para levar a palavra de Deus por onde você passar, em nome de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai, acompanha-nos na nossa vida cristã e leva-nos até o teu trono da graça, para que sejamos úteis na obra e na seara do Senhor. Usa-nos, ó Deus, na pregação da palavra, no testemunho da fé, para que as pessoas ao nosso redor possam ver a diferença que Cristo faz e que nós possamos levar a palavra àqueles que ainda não te conhecem e pregar o evangelho do reino por onde passarmos. Não importando a Deus com o resultado, porque isso é obra do Senhor. Não importando a Deus se estamos sozinhos ou acompanhados, porque o Senhor está conosco. Não importando a Deus com relação à palavra, porque o poder é do Senhor. Não somos nós, somos apenas instrumentos nas tuas mãos. Usa-nos para a honra e glória do teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.